Professor Aurélio, Bom dia, Leonel. Mais uma sexta brisolista, né? Vamos que vamos. Vamos dar brisola neles, né? Isso, é brisola neles, né? Pô, faz muita falta, cara. Não é verdade? Nessa Nesse momento, conjuntura. né? Que conjuntura, né? E uma coisa que eu vejo, Aurélio, fica cada vez mais claro, isso tudo que está aí é fruto desse falta de entendimento do Brizola e das críticas do Brizola, que você fez esse fio da história genial do trabalhismo, e a gente agora está na paz do Brizola, ou seja, tudo que o Brizola apontou das perdas internacionais, ou seja, uma época, ou seja, perdas internacionais não dá voto, estrangeiro que é bom, né? O Brizola tá caduco, tá senil, é Ué, dinossauro, só fica... eu me lembro da década de 90, quando era o governo do Brizola, o segundo governo Brizola, e que Sim. entidades sindicais fizeram um dinossauro com a cara do Brizola. Exatamente. Uhum. Não esqueço disso. Não, também não. Não e não, eu me lembro. Os caras fizeram um dinossauro. Quer dizer, poderia ter todas as críticas possíveis e imagináveis, entendeu? Ao governo, à política educacional, podia ter o que fosse. Agora, daí a relacionar, né, o Brizola ao velho, ao ultrapassado, né, é de uma falta de clareza política brutal. Ou não Isso tem entendeu o Brizola, a consequências. luta do Brizola com a Globo, né, Aurélio? Essa foi a tremenda sacanagem da esquerda. Ah, o Brizola, eu escuto até hoje, pô, o erro do Brizola foi ter brigado com a Globo. Mas Sim, como que sim. não? Olha o que a Globo produziu, esse lixo atrás de Mas é uma lixo, de esquerda, novela, de programa de auditório. é uma esquerda dentro da ordem, né? Eu me lembro do Brizola falando, quando ele retornou, né, que ele era um social-democrata com pimenta, né? E outro dia eu estava ouvindo um depoimento que dizia que o Rui Mauro Marini foi perguntado, acho que foi até para o Nildo perguntou para ele, e o Brizola? Porque o Nildo era do PT, né? O Nildo era quadro do PT, né? Então tinha críticas ao Brizola, né? Aquela história. E aí ele Até perguntou, hoje não compreendeu muito bem o Brizola. Não compreendeu muito bem, não. Não compreendeu. Eu me lembro da Virgínia brincando, dizendo que ele é um brizolista envergonhado. Né? Virgínia Fontes uma vez brincou, dizendo que ele é um brizolista envergonhado. E é mais ou menos por aí mesmo. E aí o que acontece? Ele vira, e o Rui Mauro vira para ele e diz, não, sabe o que é bom do Brizola? O Brizola coloca pimenta na política. Me diz um político hoje, politicão, que coloque pimenta na política. Dos que estão aí no dia a dia, no cotidiano. Não tem, é tudo cretinismo parlamentar e azimismo eleitoral. Se resume a isso. Quando os caras intervêm na política maior, é para propor, como Flávio Dino, um pacto com o Bolsonaro por emprego. Né? É para tentar formar uma frente ampla com o Huck. Não tem, ninguém que coloque o dedo na ferida, né? Que chegue, aponte uma contradição efetiva, né? Que demonstre as contradições desse governo. Fica tudo na espuma, fica tudo na superfície, sabe? E na superfície da ordem estabelecida. Não é? Isso é muito ruim. Quer dizer, a gente vem nessa situação horrorosa. Depois de 89 em diante, a gente foi só num declínio absurdo. Os partidos se resumem a ser instrumentos da ordem. Aí virou um cretinismo parlamentar, né? De eleição atrás de eleição, interessa a aliança, interessa e um reformismo sem reforma, né? É aquela lógica de você utilizar o que existe para minorar a situação dos mais necessitados. Aí você chega à situação esdrúxula do Bolsonaro tá criando uma renda, a tal da, acho que é Renda Brasil, para melhorar a situação dos mais pobres e roubar do PT aquela aura de compromisso com os mais pobres. Olha que loucura. Só esse fato já demonstra claramente os limites que foram os governos do PT. Aquela coisa que pegaram essa política do governo do Fernando Henrique, aprofundaram
E agora e está arriscado essa renda Rafael Dodô, Brasil, política sem polêmica até pelas é a arma condições das políticas, elites. como você tem uma situação conjuntural que vai exigir do governo, Perdão. sob pena de haver convulsão social, ele montar um esquema de transferência de renda, não de diminuição da desigualdade, mas de transferência de renda, né, para os setores mais vulneráveis, dentro de uma lógica de política focalizada, está arriscado o Bolsonaro dizer, olha, tá vendo, eu estou dando mais dinheiro do que o PT dava. Qual é o compromisso que o PT tinha? Ele não dava mais porque ele roubava, e pior que isso vai pegar. É mentira, está mais deslavada possível, né? Mas como é que você vai combater isso com as fake news, com os instrumentos que os caras têm e tudo mais, não sei o quê, e com uma esquerda que não radicaliza e que fica na espuma, que fica na superfície da ordem, que fica numa política de redução de danos, né? Isso é muito grave. E eu acho que tudo isso tem uma relação muito grande, né, com a falta de clareza desse processo histórico. Né? Falta de clareza desse processo histórico e que te leva a ter uma série de equívocos. Eu estava observando semana passada, me chamou a atenção, eu fiquei pensando, né, a gente fazendo essas lives, a gente vai refletindo, aí eu estava pensando assim, poxa, coisa curiosa, né? Qual é a diferença que havia de tão grande assim, tão significativa, que levou, por exemplo, ao movimento operário, né, ao sindicalismo e tudo mais, a um refluxo? Foi apenas, pura e simplesmente, uma reconfiguração do capitalismo e tudo mais, não sei o quê. E aí me chama a atenção o seguinte, eu acho que tem uma questão que é muito interessante, que na década de 60, naquele período que a gente pegou de 20, né, até a década de 60, você tem um movimento sindical que não era, e aí você comprova pelos estudos que existem, não era uma correia de transmissão dos projetos partidários. Era o contrário. O movimento sindical empurrava o movimento partidário, empurrava os partidos para posições mais radicalizadas, para posições mais avançadas, inclusive estimulando o surgimento de lideranças mais à esquerda dentro dessas organizações e que travavam uma luta interna dentro dessas organizações. É o caso Ou seja, havia uma rotatividade nas lideranças partidárias, uma oxigenação. Por quê? Porque né, emergiam jovens líderes, né, coisa que não se encontra mais nos partidos hoje. Isso não era um problema grave coisa nos partidos, porque os partidos naquela época eram melhores. Não, havia, né, um movimento sindical, operário, movimento de lutas popular, classista, que refletia nesses partidos. Os partidos tinham interesse em assimilar as bandeiras, as reivindicações desse movimento de lutas populares. O que aconteceu depois do golpe? Até 89 você tinha ali um embrião disso retornando. Um embrião. Ainda não era uma coisa, mas já era uma coisa viciada. Já era uma coisa que surgia numa lógica de correia de transmissão de projetos partidários. Eu sei que... e aí é curioso que a sensibilidade, né, que o brizolismo tinha em relação a isso, o próprio Brizola, né, que o programa do PDT, eu acho que é o único programa que deixa claro, acho que é na Carta de Lisboa, ou no Manifesto, ou nos dois, que o objetivo do partido, que o objetivo do trabalhismo, do novo trabalhismo, não era aparelhar os movimentos sociais. Era garantir a autonomia desses movimentos. Coisa que o Brizola nunca fez, né, professor? Nem no governo, nem quando ele foi 2 vezes governador. Inclusive, ele deixou, o primeiro governo dele, deixou vários remanescentes do governo anterior. Assim também foi no outro.
Ou seja, o Brizola Então, nunca fez o aparelhamento, ele era contrário a isso. essa lógica de ver o movimento social, de ver o movimento sindical, né, como uma correia de transmissão da política partidária é muito nociva. A gente assiste, a gente vê o que a gente viu durante o governo, né, do PT, né, os movimentos sindicais, movimentos populares, na sua grande maioria, com raras exceções, refluíram nas suas reivindicações numa lógica de que o governo do PT iria resolver as suas questões, ia fazer reforma agrária, ia dar moradia, né, ia garantir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? E aí você vê que na década de 60, no governo do Jango, você tinha uma pressão enorme do movimento popular e classista em cima do Jango, exigindo do governo do Jango a implementação de uma série de reformas, né? Que o Jango, no final, ele acaba assumindo claramente esse compromisso, mas que no início ele via isso como uma coisa muito radicalizada, né? Tinham setores do governo que diziam que tinha uma esquerda positiva e uma esquerda negativa, que o Brizola era a esquerda negativa, que o Jango era a esquerda positiva, que o Jango negociava, que o Jango, né, e o Brizola não, o Brizola queria radicalizar, né, aquela questão das privatizações naquele período deixa isso claro, né, o Brizola estatizava, né, as empresas sem nenhum tipo de retorno para as empresas multinacionais. O Jango já queria negociar, queria usar o BNDES na estatização, né, para não criar maiores atritos. E essa não era a bandeira dos movimentos sociais. Os movimentos sociais vão exigir do Jango, vão cobrar do Jango. A gente pode voltar até a tempos anteriores, na década de 40, no final do governo do Getúlio, o chamado movimento querenista, nós comentamos isso aqui. Os trabalhadores não mandavam carta para o Getúlio pedindo para o Getúlio fazer alguma coisa, exigiam do Getúlio e ainda diziam o seguinte: se ele não fosse candidato, ele estaria traindo os trabalhadores. Tem cartas textuais. Se você não for candidato, você está traindo, você não pode. Ou seja, não era uma questão de enxergá-lo como pai dos pobres, de enxergá-lo como o instrumento, né, primordial para as suas conquistas. Não, ele era mais um espaço de luta, ele era mais uma garantia no processo. Né? Então, esse tipo de relação partido, movimentos sociais, de movimento de lutas, né, populares e classistas da classe e tudo mais, isso se rompeu completamente. Você vai ter, na realidade, uma via de mão única inicialmente do partido para o movimento, e depois o que é muito mais grave, quando esse partido chega ao governo, né, do governo para o movimento. E esse foi talvez o grande problema que o Brizola enfrentou. O Brizola era fruto de um processo de ascenso do movimento social, de ascenso desse movimento de lutas populares e classistas. Quando ele volta no período da redemocratização, né, da abertura lenta, gradual e segura para eles e pelo alto, né, ele tenta se aproximar daquele movimento que está surgindo ali, que está se reorganizando, que é fruto, inclusive, do momento do milagre econômico. Ele tenta se aproximar desses setores, ele é escorraçado. Não, você é o velho, CLT ou as 5 dos trabalhadores, nós somos o novo. Ele e o Cibiles tomaram um chá de cadeira no ABC lá do Nós Lula. somos o novo, nós não queremos saber de vocês. Né? Então, esse distanciamento, né, enfraquece o projeto político de retomada do fio da história. Enfraquece. E é exatamente isso, e eu estava pensando isso essas últimas semanas, né, eu vi até uma visão que eu tinha em relação a isso. Eu acho que é exatamente isso que acaba direcionando, né, o PDT, né, a perda da sigla PTB, esse afastamento do movimento sindical, né,
da liderança do Brizola, desse projeto de retomada do fio da... É mais do que da liderança do Brizola. A liderança do Brizola seria uma consequência, mas dessa retomada desse fio da história leva ao caminho da tática eleitoral, pura e simplesmente, que o PDT toma a partir de 83. Porque eu me lembro que em 82, o Brizola, quando termina o processo eleitoral, ele convida o PT a uma discussão para a fusão dos dois partidos. Ele convida e é imediatamente rechaçado. Se eu não me engano, acho que o próprio Lula dá uma entrevista dizendo que não há menor interesse do PT de se aproximar do PDT. Né? Apesar da proposta do Brizola, que a proposta do Brizola era completamente extemporânea. E esse isolamento acaba levando, né, à lógica da tática eleitoral, transformar o partido num movimento eleitoral, que acaba resultando na nossa derrota. Eu acho que ficar só nessa lógica eleitoral acabou resultando na nossa derrota em 89, 300 mil votos, né, para o PT, que é uma quantidade ridícula, né, de votos, e a gente acabou não indo para o segundo turno. E aí começa uma hegemonia do PT, que até o momento o PDT era o maior partido de esquerda no Brasil. Começa uma hegemonia do PT e uma hegemonia extremamente oportunista. Eu lembro que quando chega no final da eleição, do segundo turno, o PT lança um cartaz dizendo: o PT atinge a maioridade, 35 milhões de votos para o PT. Quando não foram todos os votos do PT, foram votos de uma frente que foi construída. Então, a partir daí, o PT assume essa lógica de ele ser a hegemonia, né? Ele representa o campo de esquerda e assume a partir daí uma estratégia meramente eleitoral. Agora nós podemos ganhar no voto, agora... E aí o movimento sindical, os movimentos populares, todos, que a maioria dos seus militantes são, né, dirigentes, não seus militantes, mas os seus dirigentes têm um vínculo com correntes do PT, acabam seguindo esse caminho, né, e você vai ter um esvaziamento desse movimento de luta popular e classista, e principalmente depois que chega, né, o período do governo do Lula. Se você observar, nós não tivemos uma greve geral desde 1988. Não tivemos nenhuma greve geral, né? Você pode chamar de greve geral, não um título greve geral e uma manifestação de rua no final da tarde, né, nas principais vias do país. Isso não é greve geral. Uma greve geral mesmo, parar, tudo mais, parar a fábrica, parar os trabalhadores. Você não tem. Porque isso se transformou em uma coisa secundária. A luta de classes se dá no parlamento, nas eleições, como se fosse isso, e não é. E não é isso. A luta não se dá ali. Né? A luta não vai se dar ali. Não é ali que se definem as questões, é no chão mesmo da luta, ali dentro da favela, dentro da fábrica, dentro da escola, dentro da universidade, locais de trabalho, locais de estudo, locais de moradia, que era a grande discussão que se fazia na volta da chamada redemocratização, de partidos que tivessem na inserção nos espaços que já haviam antes de 64, ao contrário do chamado novo sindicalismo e da linha que o PT colocava, que antes de 64 só tinha populismo. Nós vimos aqui que não é verdade, né? Que não foi assim que a coisa funcionou. Então, todo esse processo, a gente começa a entender como essa nova república ela serviu como um dique para impedir essa retomada do fio da história, das mais variadas formas, e para manter o capitalismo dependente, manter esse modelo que o Brizola sempre denunciou das perdas internacionais, né? Manter esse modelo atrelado ao imperialismo estadunidense, né? E o único politicão, entre aspas, o único político de expressão, né, era o Brizola que dizia isso. Não havia nenhum outro que dissesse isso.
que tivesse algum tipo de inserção na política que permitisse cumprir um papel nessa política chamada institucional. Não tinha. Não tinha nenhum. Ele era o único. Por mais que ele tentasse se mostrar como moderado, quando ele tocava nessa questão, como estratégia eleitoral, quando ele tocava nessas questões e na questão da Globo, aí a moderação dele caía a máscara. Caía a máscara, não tinha como. Porra, moderado. Porque não dava voto, né, professor? Essa era a grande questão. Os partidos começaram a se preocupar com o voto, né, da telenovela, dos programas de auditório, essas porcarias, enlatada da televisão vindo dos Estados Unidos. E principalmente, ou seja, ele colocava o Brizola como um atrasado, discurso atrasado. Né? Que imperialismo não existia Bolsonaro mais, é fruto agora dessa telenovela da Globo, né? E aí isso piora ainda mais na década de 90, que aí vem a queda do muro, que aí vem toda essa discussão. Sim, claro. E aí o socialismo acabou tudo isso, não tem, sabe? Né? Imagina, Brizola, se o socialismo acabou, imagina o Brizola, que é lá de 64, que queria... Não, até hoje a gente escuta isso. Exatamente. Quando, pelo contrário, o que havia de mais moderno, o que havia de mais avançado, era o discurso, né, de ruptura com esse modelo. O maior porto de escravos no mundo. O Brizola coloca esse dedo na ferida, né, trabalhando contra o racismo estrutural, seja na escola, na moradia, no saneamento, a cidade sem muro. Essa é uma questão da mulher, questão do negro, questão do idoso. Enfim, várias questões, né, que o Brizola tinha claro a necessidade de respeitar e de resgatar, mais do que respeitar, de entender. E aí eu acho que é uma contribuição que é fundamental, né, de entender uma questãozinha que a nossa Revolução Brasileira, né, essa questão do racismo, do machismo, que são estruturais e devem ser combatidos numa perspectiva classista, né, a nossa Revolução Brasileira, ela vai ser negra, ela vai ser feminista, ou vai ser e latino-americana, ou vai ser uma caricatura de revolução. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Eu acho que o Brizola contribuiu muito na sua visão de mundo, na sua contribuição, né, dos governos, na discussão do próprio partido, nesse conteúdo presente em relação à questão do indígena, do negro, da mulher. Né? Eu me lembro que na época, nos programas dos partidos legalizados na década de 70, década de 80, né, finalzinho da década de 70, o único partido que abordava essas questões era o PDT. E não era só no papel. Né? O governo do Brizola teve uma série de iniciativas, né, que eu estava ouvindo essa semana, o imbecil, né, do Bolsonaro, né, vetou a ajuda, né, às mães, que o dinheiro fosse direcionado às mães e não aos pais e tudo mais, não sei o que, ele vetou. Isso daí eu lembro o escândalo, entre aspas, que houve quando o programa Cada Família um Lote no primeiro governo Brizola entregava o lote, o registro para a mulher e não para o homem da família. E sabe que a mãe não abandona os filhos. Quando começaram a criticar, os caras disseram, olha só, o pai vai vender, na maioria das vezes ele vai pegar isso aí, vai vender o lote, e vai abandonar a mulher e a família no meio da rua. Então a mulher tem muito mais responsabilidade com os filhos, então tem que estar na mão da mulher. Quer dizer, isso, década de 80, nós estamos falando da discussão agora no século XXI, nós estamos falando no final do século XX. Né? E eu não me lembro de poucas, né, setores aí que hoje fazem um discurso até equivocado, identitarista e tudo mais, dizerem, puxa, olha só como é que o Brizola, nesse período, tinha esse... Vai dizer, mas que o Brizola era velho, era isso, era aquilo, vai reproduzir esse mesmo discurso. Por quê? Porque muitos deles estão a serviço do imperialismo americano. Estão a serviço do império. Então, não é esse tipo de antirracismo que se quer.
Se quer um antirracismo que pregue a burguesia negra, a possibilidade do negro chegar a ser burguês, a meritocracia, né? E não uma E a lógica mudança que ele fez na segurança pública, professor, isso é uma coisa Sim, assim fundamental, e que até e hoje se que pagou um cristalizaram. preço, E até pagou um hoje se cristalizaram preço que o Brizola foi culpado pela favelização, pelas cocaínas nos morros, pelas armas. Não, eu lembro, o exatamente, Brizola. inclusive dentro da polícia. Hoje o Setores, discurso. essa sociologia da polícia, esses policiais agora do BOP, formado em sociologia, tudo picareta, Eu tinha envolvido com a visto, máfia da eu milícia no estava Rio de ouvindo Janeiro, tem essa vertente aí. A Globo News essa semana falando isso que nós temos que ter inteligência. A arma não é construída no Brasil, né? É tudo arma importada, a droga não é produzida. Meu Deus do céu, o Brizola, quando dizia isso, diziam que queria desgastar o governo federal, que ele queria se Até porque tu não livrar. compra cocaína em real, Ele, professor. ele, Para tu comprar um AR-15, um ele queria. AK-47, você tem que pagar em dólar. Isso vai para o banco. Casa de Claro, câmbio, banco. Lavagem de ninguém dinheiro lava mais internacional, branco. porra. Como tem um livro que diz que ninguém lava mais branco do que os bancos americanos, estadunidenses. Onde que é lavado o dinheiro do tráfico? Se não nos bancos dos Estados Unidos, nos Claro, grandes bancos. Né? claro. Então, quando ele dizia isso, não, ele está vendo, ele está tirando o corpo fora. Né? Ele quer justificar a política de permitir. Aí, hoje em dia, vira o discurso hegemônico. Né? Não, temos que fazer isso. Agora que desculpa a expressão, esmerdalhou tudo, Claro. entendeu? Agora que você tem a milícia tomando a frente, agora que setores da classe dominante começam a perceber que essa milícia pode ser uma ameaça até mesmo à acumulação de capital, né, deles em determinado momento, aí eles começam a mudar o discurso, aí eles começam a, né, a mudar essa lógica. Por mais que eles estejam casadinhos, né, não vamos também ter ilusão, isso aí também é espuma. No programa está todo mundo juntinho, na manutenção da lógica desse capitalismo dependente, das perdas internacionais que o Brizola colocava, em toda essa lógica. Né? Estão juntinhos, sem dúvida nenhuma. E não tem contraponto. Não tem contraponto. Esse é o grande problema. Você não vê nenhum, excetuando, né, você, o Glauber, né, que ainda não tem uma expressão nacional, não tem uma expressão, né, que tinha um Brizola, né, excetuando pessoas, alguns grupos minúsculos, que não têm expressão que acaba virando uma coisa extemporânea, digamos assim, entre aspas. Estou usando um termo para, né, radicalizar a coisa, vira quase que uma coisa extemporânea para quem não está envolvido na política, na luta política, no pensamento crítico e tudo mais. Você chegar, de repente, no meio da rua, numa favela ou numa fábrica, e fazer esse discurso, parece uma coisa até extemporânea. E você olha em volta, você vê as lideranças falando do quê? Na eleição de 2020. Na frente que vai ser montada em 2020, quais são os candidatos que vão disputar em 2020. Né? Se vai ter ou não eleição para a prefeitura. Né? Você não vê em nenhum momento nenhuma denúncia, por exemplo, bem fundamentada e clara. Olha só, que os ricos estão ganhando na pandemia. Os ricos estão ganhando muito dinheiro na pandemia. Essa reforma tributária que o governo está propondo é a favor deles, que estão ganhando muito, e contra nós, que estamos na merda. Tu sabe uma questão que eu chamei a atenção lá atrás e encontrei muita dificuldade na esquerda, foi contra a questão da uberização. Quando o Uber entra no Brasil, começa a ter uma competição desleais com os outros modais de transporte, principalmente a destruição do táxi. Eu faço discussões e discussões, a esquerda fugia, professor. Não, é emprego. Brizola,
discussão sobre o ensino remoto, EAD, que está rolando agora na rede pública estadual, na rede privada e tudo mais, alguns professores dizem que quem questiona a EAD é ludista. Né? O ludismo foi um movimento que, no início da Revolução Industrial, os trabalhadores quebravam as máquinas, né? Não porque tem uma versão do ludismo equivocada, que eles quebravam a máquina porque achavam que a máquina é que era responsável pela sua exploração. Não era isso. Eles quebravam a máquina porque eles não tinham como negociar com o patrão não aceitava negociar. E a única forma que eles encontraram de forçar a negociação era quebrar o que era mais importante para o patrão, que era o meio de produção. Que o patrão sem a máquina ele não é nada, apesar que também isso prejudicava os trabalhadores, porque os trabalhadores ficavam sem condições de receber salário. Né? Mas o desespero era tanto que a opção era quebrar. Aí acusam de ser ludista, de você estar querendo impedir o progresso, porque isso aí que progresso é esse? O progresso que aumenta a fome, aumenta a miséria, aumenta... Sabe, isso não é progresso. Que aumenta a estupidez humana, isso não é progresso. Isso não é progresso, tem que ser questionado, tem que ser combatido, tem que se mostrar alternativa. Né? E não se faz isso. Está sempre discutindo, é engraçado, parece a esquerda da redução de danos. A gente só reduz dano. E nessa de reduzir dano, a gente só vai se afundando cada vez mais. É que nem aquela história do que o Brizola colocava, né? Entre o diabo e a coisa ruim, quem é que sai ganhando? Entendeu? Não pode ser a disputa eterna. É o que praticamente estamos vivendo hoje, né, professor? O inferno está vencendo sempre. Deu uma baixada aqui na internet, ver se ele retoma, mas a gente está tentando fazer justamente esse fio da história. E quero pedir aqui que as pessoas podem fazer comentários, a gente vai postando os comentários aqui, ler alguns, tá, que são muitos vão entrando, façam perguntas. A gente aqui vai pedir para o professor Aurélio responder cada uma delas, para a gente fazer uma interação maior, nesse momento importante de entender como é que foi o Brizola também administrador. Esse que eu quero entrar agora nesse ponto com o Aurélio. Além do Brizola, historiador, né, educador, um grande administrador da questão pública, a visão do Brizola, né, você vê um engenheiro que construiu mais de 10 mil obras, nenhuma delas caiu ou rachou. E, aliás, terminava antes do prazo e ainda devolvia dinheiro. Isso não há igual na nossa história. Tá? Não há. E grandes obras, obras que marcaram a história do país, seja na educação, seja na cultura, seja no desenvolvimento através de energia hidrelétrica, termoelétricas, pontes, saneamentos, ou seja, obra de alargamento de água potável, a construção de moradia decente. Se olhar as casas que o Brizola construía, que o Brizola construiu no Rio de Janeiro, você vai ficar assim de queixo caído, tamanha humanidade que eram as casas, né? De qualidade, né? Espaçosas, não é essa meia água que constrói hoje em dia aí, que é parede racha da minha casa e minha vida, né? Que foi entregue para o setor privado lucrar ainda em cima da miséria. O professor retoma. Voltei, tinha caído aqui essa nossa internet. Aurélio, eu estava aqui, quando você deu esse intervalo, para justamente mostrar uma coisa que eu acho que é importante, que tem que colocar, ressaltar, é o Brizola administrador. A genialidade do Brizola na administração pública, né? Consciente dessa questão internacional da geopolítica, como ele, né, materializava essas obras, né, de maneira necessária para fazer essa luta política, inclusive latino-americana e internacional. Queria que você falasse um pouco dessa parte. Eu acho que tem uma questão fundamental no teu avô. Tem uma coisa fundamental no teu avô, que é colocada como oportunismo da parte dele, e que não é isso, em hipótese alguma. O Brizola sempre teve muito claro dos limites do que significava ser governo do município, governo do Estado. Ele sempre disse isso. Sempre colocava isso. Né? Para mudar a realidade brasileira, você tem que chegar à presidência da República, para pelo menos contribuir com isso efetivamente, para mudar
né, a realidade brasileira, tentar usar como um instrumento o governo, porque era um pouco essa a tese, né, era chegar ao governo federal e, a partir do governo federal, acirrar as contradições, no sentido até de um governo de transição ao socialismo. Né? Era um pouco isso, era essa a lógica, né, que o Brizola, né, encarnava. E para ele era fundamental ter governos que representassem minimamente essa questão, dentro de todas as limitações e impossibilidades de fazer governos desse tipo. Né? Então ele direcionava claramente a política do governo para questões centrais e que servissem também, né, de esteio para atingir no processo eleitoral a presidência da República. Isso, não, principalmente... E como ele foi boicotado pelo Sarney quando era governador aqui, inclusive nas verbas carimbadas. Sim. Ela tinha que entrar na justiça para poder garantir as verbas que eram carimbadas para a saúde, para a educação. E isso não impediu que ele usasse 45% dos recursos do Estado para o programa de educação, que não era só a construção de CIEP, de prédio, era muito mais do que isso. Pouca gente sabe, o Paulo Freire era um consultor do Programa Especial de Educação. Ele era um dos principais consultores do Programa Especial de Educação. O Vinícius faz uma pergunta, professor, aqui. O que o senhor considera como essencial para a esquerda voltar a ter força material? Olha, o que é mais fundamental é ela existir. Fazer benfeitoria para o povo, né? E ela existir, não é existir eleitoralmente. Não é existir eleitoralmente. Ela existir como realmente, como ele bem colocou, como uma força material. Então é a retomada do movimento de lutas popular e classista de uma esquerda que represente esse movimento. Uma esquerda que seja reflexo desse movimento. Isso é fundamental. Agora, para essa esquerda cumprir esse papel, ela tem que, né, rever uma série de posicionamentos, ela tem que, talvez, uma das questões centrais, né, essa semana eu estava fazendo um rascunho aqui de algumas teses para a retomada da Revolução Brasileira no Brasil. Né? Aí eu, curiosamente, eu terminei em 7 teses. Eu me lembrei até do Mari Hatteg, das 7 teses, né, da Revolução. Né? Não sei, o teu avô que tinha essa mania, ele pegava umas coisas assim, aí ele... então todas as revoluções podem ser que tenham 7 teses básicas. Né? Que nem quando os partidos entraram em crise, será que 25 anos não é o período de existência real dos partidos com identidade, depois eles degeneram? Ele levantava, né? Mas aí, primeiro, uma das coisas fundamentais, que é central, né? Eu acho que isso aí, o PDT, o novo trabalhismo, tinha um setor desse novo trabalhismo que tinha isso muito claro, até porque participou da construção dessa teoria, que é a teoria marxista da dependência. Uma primeira coisa é a utilização do materialismo histórico e da dialética. Isso é fundamental, a metodologia marxista, mas como uma filosofia da praxis. Fundamental, baseada na dialética da dor de classe, para interpretar a realidade social e assumir, fundamental, incorporar a concepção leninista. Isso aí é a teoria marxista da dependência. Então, entender que a teoria marxista da dependência, ela é a teoria da Revolução Brasileira. Ela é a metodologia marxista aplicada à realidade concreta. Né? Então, resgatar essa teoria marxista da dependência ela é fundamental. Segundo, recuperar a tradição e as formas de consciência nacionais e populares. Né? Isso é fundamental. Isso aí, Brizola, mais do que ninguém, né, sempre colocou essa questão da cultura popular, desse resgate, tudo mais. Daí a clareza dele dessa questão do negro, né, da mulher, do indígena e tudo mais. E que dirigida fundamentalmente a superar a dependência econômica, política e cultural do imperialismo capitalista. Ou seja, fundamental
mente brizolismo. Brizola denunciava o tempo inteiro isso. E o desenvolvimento se orientando em direção ao socialismo, e não em importação de modelo. Como dizia o Mariátegui dizia, nosso socialismo não será decalque e nem cópia, mas criação heróica. Né? Então, cada país vai ter o seu modelo. E Brizola sempre foi muito claro em relação a isso. Né? E o PDT também sempre foi muito claro em relação a isso. O Novo Trabalhismo colocava isso claro. Nós vamos construir um socialismo de acordo com as peculiaridades. Né? Tanto que surgiu aquela expressão socialismo moreno, muito mal interpretada, né? Que alguns setores distorcem com uma vulgarização, né? Para não se assumir enquanto marxista e tudo mais, se inventou, né? Um socialismo moreno. Não, o socialismo moreno, de certa forma, ele aponta essa questão da Revolução Brasileira ter que ser negra, ter que ser feminista, né? Tem que ter a cara do nosso povo. Então, essa questão de não importar modelos. Né? E, acima de tudo, abrir caminho a um novo pensamento crítico. Né? Romper com esse eurocentrismo da esquerda, da gente pensar a nossa realidade brasileira e latino-americana com olhos de europeu. E aí não conseguir entender, né, os processos históricos. Aí caudilho vira uma maldição. Né? Não é uma liderança. Né? Exatamente. Aí, enfim, né? O que a gente sabe do peronismo? Não sabemos nada do peronismo. Você não começar, sabe, você perder a possibilidade de entender a sua realidade. Né? E aí colocar a questão... Sequer conhecemos a América Latina. Colocar a questão da Constituição da Nação Latino-Americana, da Pátria Grande, como uma questão secundária. Né? Que o fundamental é uma revolução mundial, não entender a relação dialética entre uma revolução mundial, uma revolução brasileira e uma revolução latino-americana. Né, a defesa de uma concepção de uma nação latino-americana. Fundamental uma revisão da nossa história nacional. Né, uma revisão da nossa história que retome aquela lógica da nova história que surgiu na década de 60, que seja centrada nos interesses e nas lutas das massas trabalhadoras. Né, um pouco essa retomada desse fio, entender esse fio da história. Né, se romper com a historiografia liberal, pós-moderna, que está sendo construída hoje, entendeu? E resgatar toda essa continuidade desde aquela revolução inconclusa da independência, que coloca a necessidade de uma segunda e definitiva independência, né? Até a luta pelo socialismo hoje no século XXI, né? Pegar todo esse processo histórico, rever isso, uma coisa que é fundamental. E aí tem a ver com o que a gente está colocando aqui também, que é a caracterização do movimento de luta popular e classista de 20 e 64, que englobava comunistas, socialistas, trabalhistas, social-democratas, dos mais diversos matizes, com um movimento nacional popular, com potencialidade revolucionária, que foi, à medida do tempo e da luta de classes, expressando no processo social os interesses da classe operária, que deram origem à situação pré-revolucionária da primeira metade da década de 60 e ao nacionalismo revolucionário que surge naquele momento, que deságua no brizolismo. Né? Então, todas essas questões, né, essas 6 teses aí, desembocam numa última, né, que a Revolução Brasileira ela tem que ser negra, feminista, latino-americanista, ou vai ser uma caricatura de revolução. Como transformar isso em força material? Quem vai fazer essa revolução não são as vanguardas, são as lutas populares e classistas. Então o papel das vanguardas é aprofundar essas lutas, como foi feito no período de 20 até 64. Independente, inclusive, da luta que se dá política dentro da ordem. Quando eu digo independente, não é que ela não vai influenciar, ela vai influenciar, claro que vai. Ela vai fazer surgir nova liderança nessa luta institucional, ela vai acirrar essas contradições e vai abrir espaços, oportunidades de ruptura com essa ordem. Se não for dessa forma, de baixo para cima,
a gente vai ficar eternamente extemporâneos, gritando do lado de fora, dizendo: eu quero entrar, o meu projeto é melhor, entendeu? E não tem força material para fazer isso. Então tem que acirrar. Hoje você está tendo, vai começar um período histórico extremamente rico em relação a isso, né? Nós perdemos uma quantidade enorme de direitos, nós vamos viver um período, uma crise econômica violentíssima. Os dados que saíram ontem da economia dos Estados Unidos já tem, né, de ter baixado 32% do PIB, já tem gente dizendo que isso vai se refletir, que é uma lógica que vai se repetir no Brasil, né, porque a mesma política que está sendo tomada lá está se reproduzindo aqui, né, de tentativa de retomada a todo custo. Quase $1 trilhão em 2020, professor. A gente vai pro... Bolsonaro quebrou o Brasil. Isso é lógico. Isso aí, quebrou. Associado ao fato, mas quebrou para a gente. Porque e isso tem que ser colocado. Quer dizer, os mais ricos estão ganhando mais dinheiro. Rico ganha dinheiro com a crise. Sim. A crise concentra a riqueza. Sim, sistema financeiro. Os mais ricos têm dinheiro para comprar o que os mais pobres estão perdendo. E por aí vai. Então, quer dizer, essa é o momento que se desnuda, né? Ou pelo menos pode se desnudar essas contradições, elas ficam claras, né? Essa crise demonstra claramente a importância do trabalho, do trabalhador, né? No processo de produção, esse discurso que o que importa é o patrão, que quem gera emprego é o patrão, toda essa questão, a crise está demonstrando que não é, está aí o desespero. Voltem a trabalhar, por favor, voltem a trabalhar. Claro, mesmo que custe vidas. Né? Os caras não têm, né, como explorar se você não for lá trabalhar. Os caras não têm como enriquecer se o trabalhador não for lá ser explorado. Então, nessa equação aí, o trabalhador é fundamental, e não o empresário. Né? Então, daqui para frente, os tempos que virão vão facilitar, as condições materiais vão facilitar que, se a vanguarda, obviamente, né, se os setores comprometidos com essa mudança de realidade, né, de superar esse modelo que a gente tem hoje, que não tem nenhum compromisso com um desenvolvimento voltado para a maioria da população, né, e sim com os interesses da grande burguesia do imperialismo, né, se a vanguarda conseguir cumprir o seu papel de catalisar esse movimento de luta popular e classista em direção à Revolução Brasileira, em direção a essa ruptura, nós podemos mudar essa realidade, não só no Brasil, como em toda a América Latina. Hoje nós estamos vendo isso acontecer em toda a América Latina. Né? Os países estão quebrando um atrás do outro e não estão conseguindo controlar. Né? Não estão conseguindo controlar. A pergunta do Cícero, né, como você aproveita esse desnudamento para mobilizar? Para mobilizar. Essa mobilização ela vai acontecer porque as pessoas vão ter que lutar pela sua sobrevivência. Vão ter que lutar para a sua sobrevivência. O papel da vanguarda está ao lado dessa luta, demonstrando. Social, né? É o processo social que vai. Ninguém faz a revolução. Quem faz a revolução são os trabalhadores e as trabalhadoras da cidade, do campo. A vanguarda ela pode catalisar esse processo. Pode ser que esse processo vá mais rápido se a vanguarda for consequente. Pode ser que esse processo não ocorra se a vanguarda não participar. Pode ser que esse processo... Agora, enfim. Mas não existe povo sem liderança, né, professor? Tem que ter... Mas essa liderança ela vai surgir nesse processo. Apontar o norte, né? O mestre. Claro, né? Mas aí é o papel... O que acontece? À medida que a vanguarda participa desse processo, à medida que esse movimento vai avançando, vão surgindo lideranças. Mas aí que está. Esse é um outro dado que é fundamental. Que aí as pessoas, às vezes, confundem caudilho, né, com liderança autoproclamada. Isso é coisa do Guaidó. Caudilho autoproclamado é coisa do Guaidó. Ele se autoproclama alguma coisa, né, e diz, olha, a partir de agora nós vamos seguir para aqui, porque eu acho que isso aqui, eu sou o caudilho.
né? Não existe isso. A liderança, ela surge no processo, ela é fruto do processo. Se você pegar todo o processo histórico que nós vimos agora, né, nós podemos pegar dois exemplos, né, do mesmo campo, Prestes e o Brizola. Não foram lideranças que surgiram do nada. Foram lideranças que foram fruto de um processo social, que representaram todo um processo político. Eles estavam inseridos naquele processo. Eles não foram inventados. Né? Não foi um partido que tomou a decisão, ou uma organização, ou o próprio indivíduo que tomou a decisão e falou: a partir de agora eu sou a liderança desse processo, nós vamos mudar a realidade. Brizola não era isso. Só não era isso. Né? Por mais que a direita diga isso, por mais que a extrema-direita diga isso, que o Brizola era um líder autoritário, né? Simplesmente tinha um sonho absurdo de chegar à presidência da República e tudo mais. Não, ele era fruto de um processo histórico, ele tinha muito claro a importância, né, dentro do projeto que ele assumia, de se chegar à presidência da República para usar esse instrumento para mudar, para contribuir com a mudança da realidade. E ele tinha um compromisso histórico com isso. Ele foi construído enquanto liderança nesse processo. Era um compromisso de vida, não era um compromisso individual, era um compromisso de vida com o todo, com esse processo social. Isso é uma liderança. Por isso foi muito atacado no governo, né, professor? Atacado, o CIEP foi atacado, claro, a pensão, ou seja, qualquer elevador para pobre. Brizola construiu um elevador para pobre. Quer dizer, aí quando o Cabral bota o teleférico, todo mundo aplaude. Olha, o Cabral, o gênio. Cabral, quer dizer, o Brizola estava colocando a infraestrutura nas favelas, humanizando, levando a Constituição, né, a inviolabilidade do lar. Quando ele fala, que história é essa? O mesmo direito que tem que ter o palacete, tem que ter o barraco lá da favela. Que história é essa? E o tempo todo. Dois mundos são esses. E o tempo todo mostrando, olha só, se é possível fazer isso aqui com todos os limites, imagina no governo federal. Ah, tá vendo o oportunismo dele? O interesse dele é chegar a presidente. É um oportunista. Ele só faz isso, não é porque ele tem compromisso. Cara, sabe, uma lógica de esvaziar um projeto. E muitos setores da esquerda embarcaram nessa. O Brizola era o populista, era o cara que fazia isso para manipular, era o cara que fazia isso para... Né, quando, na realidade, o que estava sendo construído era um caminho. Né, era um caminho para tentar mudar essa realidade, para enfrentar dentro das condições concretas que estavam colocadas naquele momento ali, em que não havia uma situação pré-revolucionária. Diferentemente da década de 60. Pelo contrário, a gente estava saindo da ditadura com um processo controlado, que está dando o resultado que a gente está vendo aqui hoje. Né? E talvez por isso mesmo o Brizola não tenha conseguido se confirmar nesse período como uma liderança que conseguisse chegar à presidência da República. Né? Exatamente porque ele representava, ele era fruto de um período que foi um período pré-revolucionário. E aí, nesse sentido, ele não conseguia moderar as suas posições. Né? Ele tinha um vínculo histórico com outro momento mais radicalizado. E ele resgatava isso e levantava uma série de bandeiras que eram bandeiras oriundas desse processo histórico, né? Mas que naquele momento ali da década de 80 era uma coisa radicalíssima. Falar em imperialismo, falar, né, em mudança no modelo econômico, falar em limitar, né, a liberdade do capital, né, enfim, uma série de medidas que ele tomava que não iam de acordo com a lógica hegemônica daquele momento histórico ali. Imagina investir... O Brizola era o político mais investigado pela CIA, né, professor? Imagina investir 45% investigar a vida do Brizola internacionalmente é uma coisa assim, impressionante. Imagina você investir 45% do orçamento de um estado como o Rio de Janeiro em educação. Que isso? Para a cabeça da lógica dominante, que isso? Tinha que investir em estrada, tinha que investir
entendeu? Em financiamento para empresário. Tinha que, sabe, que investir em pequeno e médio produtor do interior do estado, né, para produzir comida. Que isso, tinha que tentar viabilizar o agronegócio aqui no Rio de Janeiro, tentar viabilizar uma maneira, turismo. Tem que investir em turismo. É, Cara, o tipo, Porto Rio de Janeiro. prostituído, né? Cidade Lacerda, Carlos Guedes, que eles queriam. Não que o E sabe que Brizola tem não uma tenha coisa, investido. professor, só Aí fazer um vamos ter parênteses que é claro isso. genial. Não que o Brizola Só, não só um tenha parênteses investido em genial, uma turismo, questão ele investiu urbana em que o turismo Brizola também, mas não trabalhou. era prioridade. Não, verdade. Só para fazer uma parte na questão genial do Brizola, que hoje o Rio de Janeiro vive, e eu como vereador vejo a especulação imobiliária dando as cartas das políticas públicas, aumentando o custo de vida, o salário nunca acompanha, a cidade com muro. O Brizola, para impedir, uma das questões que ele impediu a especulação imobiliária, que é muito difícil frear, ele faz a questão do sombreamento, da sombra, do sol. Ou seja, não tinha sequer essa discussão. Se não fosse o Brizola hoje, o Rio de Janeiro ia ser aqueles espigões de Balneário de Camboriú, aquela coisa brega, horrível, né? E que acaba com a praia. Acaba com tudo, entendeu? Acaba com tudo, com a vida, você gera doença, ou seja, ali não, mas estava a eu falando assim, o mais genialidade. básico, né? Acaba com a praia. Ou seja, aquilo ali perde toda a beleza, perde toda a utilidade, perde. Né? Tem uma pergunta aqui que o Alexandre Lopes fez, né? O que leva tantos pobres e trabalhadores a apoiarem o Bolsonaro? Eu estou assustado. Na realidade, eu acho que o que leva muitos pobres e trabalhadores a apoiarem o Bolsonaro, primeiro, existe o Darcy sempre dizia, né, que você tem a educação no país é um projeto, né, a crise da educação do país e a falta de qualidade da educação do país é um projeto, isso é uma questão, né, e isso influencia a ignorância. O Bolívar tinha uma frase que eu acho espetacular, que ele diz que a ignorância de um povo é um instrumento cego para a sua própria destruição, né? E isso influencia, obviamente. Mas eu acho que a maior responsabilidade disso está exatamente na esquerda. Se vocês forem ver o discurso do Bolsonaro, eu acho que não sei se foi aqui ou numa outra live que eu comentei na semana passada, não sei se foi aqui ou em outra live, mas eu estava fazendo esse comentário. Se eu já fiz aqui, eu vou reproduzir. O Bolsonaro, ele tem um discurso, por mais que você discorde, é antissistêmico. Ele está o tempo todo denunciando o sistema. Denuncia o sistema. Mas é uma denúncia demagógica, porque ele defende esse sistema que está aí, sempre defendeu. Né? É mais uma lógica mesmo de demagogia. É uma lógica pura e simplesmente de reconhecer que a população está insatisfeita, né? Que esse sistema, o modelo, que ele não define o que é, só fala da corrupção, né? Faz o discurso da anticorrupção, sendo tão corrupto quanto os outros, enfim, né? Tudo isso, que esse sistema não está trazendo felicidade para as pessoas. Então tem que ser contra esse sistema. Então é puro eleitoralismo. Só que isso atinge as pessoas. Quando as pessoas olham e veem na cena política nenhum outro falando isso, nenhum outro dizendo que quer mudar o sistema, nenhum outro denunciando que esse sistema é horroroso, pelos motivos equivocados, mas denunciando, né? Não há um embate político em relação a isso. Não, o problema não é o quilombola, o problema não é o feminismo, o problema não é o indígena, né? O problema não é esse, o problema é outro, é o modelo econômico, são as perdas internacionais, é o imperialismo. Né? Na medida que não existe esse conflito, não existe esse embate, nós temos uma esquerda, uma autoproclamada esquerda, majoritariamente bem comportada, boa, né? Baseada numa lógica de enfrentamento dentro da ordem, sem questionar, né? Os limites que o sistema impõe, sem questionar com radicalidade a realidade que a gente está vivendo, denunciando, né, o que significa viver numa sociedade capitalista, o que significa viver com perdas internacionais, o quanto que são essas perdas internacionais,
Quando você fica só numa política de redução de danos, aí quem é que aparece como o grande salvador? Né? Porque nós temos essa tradição na política brasileira. Né? Como você não tem, né? Como você não tem uma lógica de organizar a vanguarda estar presente nessa luta e tudo mais, não sei o quê, né? Conscientizando e tudo mais, esse papel primeiro vai ficar para a escola, a maioria não aprende nada na escola, essa é a verdade. Né? Pelo menos não que preste, vai aprender essa história, muitas das vezes, liberal e pós-moderna. Né? Vai aprender na escola o que agora se aprende, que é empreendedorismo, que ele vai vender empadinha, ele vai conseguir sobreviver, desde que ele seja uma pessoa com iniciativa. Então, o fundamental é ter iniciativa, porque com iniciativa Depende você de você, salva, né? tudo depende Esforce-se, individualmente do estude, seu depende de E você. tem aula na escola disso, hoje em dia. Hoje em dia tem aula na escola sobre isso. Então não vai ser dali que vai sair algum tipo de pessoa com clareza política. Né? Pode sair uma meia dúzia que pegou um ou outro professor que tem uma visão mais crítica, que vai discutir em sala, mas também é muito pouco, porque o tempo que fica na escola com um professor desse é 40 minutos. Essa história de professor doutrina aluno é uma estupidez brutal. A gente não tem condição de doutrinar ninguém, não tem condições de trabalho, fica pouquíssimo tempo junto, não existe isso. Mas vai acontecer você influenciar o cara a procurar alguma informação. E ele se doutrinar pela sensibilidade dele, pela origem de classe dele, pelo que for. Ele perceber a realidade e começar a correr atrás do seu próprio prejuízo. Fora isso, você não tem. Você não tem a menor condição. Então, retomar essa força material, voltando ao que a gente estava, retomar essa força material, passa por romper com o azinismo eleitoral, né? Isso é fundamental. Sabe aquela história do asno, que você, para o asno andar, você coloca uma cenoura na frente do asno, ele vai acompanhando aquela cenoura. Para onde você vira a cenoura, o asno vai atrás. A nossa autoproclamada esquerda é assim em relação às eleições. Para onde está a eleição, ela está caminhando. Entendeu? A eleição é a cenoura na frente dos caras e os caras estão ali tentando pegar aquela cenoura que não vão pegar nunca. E quando pegar, vão reproduzir. Nada. Eu brincava na época dos governos do PT, que eu dizia que parecia do império, nada mais conservador do que um liberal no poder, nada mais liberal do que um conservador na oposição. Era a relação do PSDB com o PT. O PT no governo era uma coisa, quando era oposição era outra. Né? Então, enquanto tiver essa lógica, eu me lembro do Lula dizendo, não podemos gritar fora FHC, vai ter eleição. O Brizola falou que fuzilaria o FHC com ele no traidor da pátria. Que deveria ser. Foi um escândalo em relação a isso. Foi um escândalo em relação a isso. Né? O FHC estava entregando o país. E o PT foi onde? Não, nós somos contra. Né? Fora FHC também é um equívoco. Vamos esperar. E fizeram esse discurso agora com o Bolsonaro. Só recuaram porque viram que as bases do próprio partido estavam rompendo, estavam revoltadíssimas com aquela lógica de esperar 2022 para dizer que o Bolsonaro ganha, só para ganhar a eleição. Então, o azinismo eleitoral é fundamental. Você tem que superar. E o cretinismo parlamentar que se associa a ele, né, que é aquela lógica de só estar no parlamento para fazer barulho. Entendeu? E não para bater nas questões centrais. Entendeu? Está no parlamento para fazer só política de redução de danos e o que é mais grave. Claro que a gente vai fazer uma política de redução de danos. Tem que ter, mas daí é levar a política de redução, as vitórias, transformar isso em vitórias, aí fica muito complicado. Né? Porque aí você vai rebaixando cada vez mais, a perspectiva, né, histórica vai rebaixando cada vez mais. Daqui a pouco você está brigando para poder respirar, para não cobrarem você respirar. E se você conquistar isso, fazer uma grande vitória. Não temos que pagar para respirar. Que grande vitória é essa, cara? Se já está tudo transformado em mercadoria.
né? E as pessoas não estão é a felizes. mesma luta dessa que eu estou vendo aí dos aplicativos, entregadores de aplicativo agora, e a esquerda está ecoando isso. Não, vamos sair da mão dos aplicativos multinacionais, vamos criar os aplicativos nossos. Sinceramente, se der certo, vai ser engolido. O salário mínimo trabalhando 15, 16 horas sem garantia alguma. Né? Sem garantia alguma. Quer dizer, não, mas saiu da mão saiu da mão da multinacional, cacete. Não, vai fazer o quê? Pode ser, eterno. daqui a um tempo vai virar coperfraudização. O cara pode ganhar até um pouco mais, mas vai continuar sem direito trabalhista, vai continuar sendo explorado do mesmo jeito. E vai se repetir, o filho dele vai continuar na mesma patinação, vai continuar. Ou seja, não avança, não evolui. O neto vai estar na mesma situação. Enquanto a esquerda não romper com essa lógica. A favela não quer solucionar o problema da miséria de fato, né? Essa é uma coisa que o Brizola atacava muito, né? Eu falei, não vim para pintar a favela, pelo contrário, eu vim para humanizar, para não existir miséria, não existir valor. Claro, é que nem a lógica do Crivella. Da vida do povo. Você lembra do Crivella? Depois ele acabou porque era um troço grotesco. Tudo bem, no imediato podia salvar até vida, mas era grotesco. Blindar as casas com um cimento que não deixasse as balas passarem. Quer dizer, pode ter a bala, pode ter violência contra o cara, mas, sabe, são coisas que... Ou seja, sabe? Aquela lógica, né, da favela como prisão e a prisão como favela, né? E a necessidade... Tem condições de superar isso? Claro que tem, cara. As condições de moradia nas favelas? Claro que tem. Tem dinheiro no país para isso. O país é rico. Nosso país é muito rico. E olha, mais rico do que a gente imagina, porque com o que tiram daqui a gente continua rico. Quanto mais esse escândalo do Banestado que foi revelado e não investigaram, a maior lavagem de dinheiro do mundo. O professor saía diariamente do Brasil, ali ficou comprovado, 25 milhões de dólares por dia. Por dia. Fora o que passava por fora, a gente não sabia. Com detalhe. Indo fora do Brasil. Com um pequeno detalhe. Outro dia eu estava vendo na internet, achei um comentário interessante, que é verdade, né? E eu achei muito interessante. O cara falando o seguinte: o pessoal diz que se aumentar o imposto dos ricos, eles saem do Brasil. Mas como assim eles vão sair do Brasil se o Brasil é onde tem o menor imposto para rico? Eles vão aonde? Vão para a França, que é 40%, 50% imposto, vão para os Estados Unidos, que é 30% e não sei quanto, vão para a Rússia, que é 40%. Não tem essa história, cara. Não tem. Você pode botar 25% de impostos, é abaixo da maioria dos países. Essa elite já não mora mais no Brasil, né, professor? Mora em Miami. Essa elite mas mantém o dinheiro aqui. Claro. Mantém e lava o dinheiro aqui. Agora, ou se enfrenta isso, e aí tem que se ter coragem de enfrentar isso é outro dado também fundamental, e essa coragem só vem da clareza política, tem isso também, não é uma questão moral. Eu acho que por que o Brizola é um cara que tem coragem e tem coerência? Não é porque ele individualmente era corajoso e coerente. Isso aí era um problema individual dele. É porque havia uma coerência, uma coragem fruto de um processo histórico. Quando ele dizia, nós viemos de longe, o que ele dizia? Não era uma figura meramente de retórica, dizer que ele veio de... Não, vir de longe significava entender a realidade a tal ponto que você coloca o dedo na ferida. E você coloca o dedo na ferida não é porque você, a priori, tem coragem para fazer isso, é que você sabe da necessidade. Não tem outro caminho para você seguir. Acho que essa é a 7, 8 países, o Cícero colocou, é isso mesmo. Essa é a grande desigualdade do país. Não, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E aí você olha e diz, meu Deus, por que... não, nosso povo é alienado. Não, não é alienado. Nosso povo está sofrendo um processo de repressão brutal. Essa violência policial não é uma coisa...
Ah, não, existe violência, vamos pedir para diminuir a violência policial. Legal, beleza. Não, tem que denunciar que essa violência policial tem uma finalidade. E a finalidade dela é manter o nosso povo na rédea, é manter o nosso povo na coleira, é manter o nosso povo no medo. Esse é o objetivo dessa violência policial. Uma questão de saúde mental na própria polícia, né? Transformados em racistas, em capitão do mato, ou seja, um número de suicídio altíssimo de policiais. Isso é uma política. A gente sequer entende a doença mental da polícia, né? Não combate mais isso. Não, isso aí não existe. O objetivo é exatamente reprimir, oprimir a população de forma que ela não reivindique os seus direitos, que ela tenha medo de reivindicar os seus direitos. Você pode ver que qualquer manifestação que ocorre mais radicalizada no sentido de a raiz, né, numa comunidade, né, e começa a se organizar, começa a ter uma expressão, qual é a primeira discussão que tem? Ah, isso é coisa do tráfico. Isso aí está envolvido com o tráfico. Então você vai e reprime. Coisa de vagabundo. Coisa de vagabundo. Se ele trabalhasse, ele não ia ficar fazendo isso. Né? Ou seja, e aí você reprime matando. Reprime matando. Não é uma repressão só, não, vou investigar. Não, você vai lá e mata o cara. Né? Você vai lá e liquida com a pessoa. As lutas no Brasil por questões básicas como moradia, terra, trabalho, as lideranças são assassinadas. São cotidianamente. Cotidianamente. Né? Movimento Sem Teto, a quantidade de lideranças de Movimento Sem Teto assassinado no Rio de Janeiro é enorme. É enorme. O cara começa a se destacar, vão lá e assassinam o cara. Principalmente se for da área popular. Se o cara for eles deixam a milícia à vontade, porque a milícia pode fazer grilagem. Se o cara for de classe... Tem tentáculos na Polícia Civil, na PM, na Justiça. Se o cara for de classe média baixa, né, ou tiver um patamar cultural, digamos assim, de classe média, aí eles pensam duas vezes antes de matar. Né? Eles ameaçam e tudo mais, porque aí a repercussão vai ser muito grande, aí não, né, segura um pouquinho. Mas se for de área popular, eles matam. E fica por isso mesmo. Ninguém vai descobrir quem matou, deixou de matar e por que o cara foi morto. Porque todo mundo sabe. Né? Mas aí vai vir, não, era vagabundo. Se fizeram isso com a Marielle, né? Imagina um cara, né? Fizeram com uma pessoa que já era vereadora, que tinha, né, tinha uma inserção na sociedade já, podemos dizer, de classe média e tudo mais, não sei o quê, que a morte dela é... Por que disseram? Qual era a primeira coisa que disseram dela? Tem envolvimento com bandidagem. Foi briga de bandidagem. Né? Foi o primeiro fake news que fizeram da Marielle, para desacreditar, né, os motivos, esconder os verdadeiros motivos que levaram a Marielle a ser assassinada. Né? Então, isso é constantemente, é permanente. Né? Por isso é que o nosso povo acaba voltado só para o processo eleitoral, muitas das vezes, né? Porque é mais seguro, e é manipulado nesse processo. E aí quer mudar esse troço, logo eu quero mudar esse troço. E aí aparece um cara que nem o Bolsonaro, fazendo discurso que ele é contra o sistema, que ele vai isso, aquilo outro. O cara não tem educação, o cara não tem informação. A vanguarda não está presente no seu cotidiano, porque ela não está presente fazendo panfletagem, não é isso, é estar presente no cotidiano. É estar construindo esses movimentos juntos. Né? Não vai estar lá. Né? No máximo, presta solidariedade. Né? Tendência essa população acabar se identificando e não tendo uma outra alternativa, mesmo que seja só no campo eleitoral, que atue dessa forma, que aponte no sentido de ser antissistêmico, de
né? Mas aí com conteúdo, com base, né? Eu vejo muita gente que votava no Brizola iludido com o Bolsonaro. Eu vi isso no processo eleitoral. No Sul teve muito isso, é verdade. Entendeu? Porque, não, o cara que é a liderança, é o cara que está propondo mudar, né? O cara que. Isso vai. Muito equívoco nesse sentido, né? Agora... E saudade do Brizola, quando era governador, abriu o Palácio Guanabara para as associações de moradores por mês, fazia reunião com os presidentes da associação de moradores, ou seja, empoderava, acabava com a questão do curral eleitoral, né? Sim. Levava o Estado direto para a associação de moradores, levava melhoria, depois se discutia dentro do Palácio. Acho que a primeira nós tivemos vereadores abre o Palácio, né, para os pobres entrarem. Eu não sei se você chegou a conhecer, nós tivemos um vereador aqui no Rio de Janeiro chamado Mário Dias. Claro. Mário Dias. Sim, e eu me lembro que o Mário, muito meu amigo, eu me lembro que o Mário, ele fazia faixas, era muito engraçado, ele arrumava uma briga terrível dentro da Câmara, porque ele, quando tinha inauguração da prefeitura, ele fazia umas faixas assim, esta obra é do governo e não de vereador. Claro. O vereador adora botar a faixa, né? A faixa amarela. E ele chegava lá e botava a faixa dele denunciando que aquela obra tinha sido... Há uma briga de vereador para quem bota mais a faixa, Aurélio. Esse viaduto foi graças ao vereador, é uma obra. Entendeu? Não, mas ele chegava e criava uma contradição, o pessoal odiava ele por causa disso, porque ele enfrentava, ameaçava, enfim. Então, essa cultura você tem hoje muito pequena. Né? Uma cultura muito. A hegemonia é puramente de cretinismo parlamentar. E quando você não tem esse movimento popular, né? Organizado, mobilizado, avançando, questionando, se organizando para garantir as suas reivindicações, a tendência, né? E aí é outro problema também que acontece, que você tem muitas das vezes, né, uma coisa extremamente complicada, que é usar o movimento social, né, para chegar ao parlamento, né, pode ser até com boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. E aí o cara entra no parlamento, se afasta do movimento social, muitas das vezes, né, e vai se adaptando. Aí acaba virando, se não virar um cara ruim, né, um cara de centro-direita e tudo mais, vai virar um liberal de esquerda, que vai fazer essa política da redução de danos, que vai fazer a política da frente ampla, né, essa lógica, né, que culmina, por exemplo, nessa tentativa de botar uma chapa, do pessoal montar uma chapa com a Benedita, né, de fazer uma chapa para os... Quer dizer, que na realidade não vai mudar. Pelo contrário, se for inclusive numa lógica do PT na cabeça, é pior ainda, porque a gente viu que foi o PT esses anos todos, principalmente no Rio de Janeiro. Não é à toa que o PT está hoje na presidência da Alerj. Não é isso? Não é o André Siciliano que ainda é presidente da Alerj? De Japeri, é. Entendeu? Ele nunca foi PT, vamos dizer assim. Ele é um oportunista, esse aí, né? Uma revista, né? E o PT não expulsa. Entendeu? Isso eu quero dizer. Quer dizer, conveniente, ele a gente sabe. Mas podia chegar, esse cara é oportunista, expulsa ele, acabou. O PDT com essa candidatura da Marta Rocha, com todo respeito. Ela é vereadora ali, ela prendeu os estudantes na porta da Câmara de Vereadores que estavam protestando contra a corrupção do Cabral, mandou direto para Bangu, raspou a cabeça. Eu lembro disso. O uniforme presidiário. E não foi o primeiro episódio. Quando os jovens manifestaram contra o Obama, a vinda do Obama, ou seja, uma manifestação em frente ao consulado americano contra o imperialismo norte-americano, ela fez a mesma atitude. Mesma coisa. Direto para Bangu. Quer dizer, e hoje faz um discurso de que ela é uma candidata que representa um setor da esquerda. Que esquerda? Nada, representa nada, representa o setor podre da polícia civil. Da polícia. Essa que é a verdade, ela representa o setor podre da polícia civil. Então, há necessidade de se criar essa relação do institucional. Eu não estou dizendo que tem que abandonar essa relação, por exemplo, do processo eleitoral, mas tem que criar candidaturas, tem que criar formas de que, mesmo tem que ser, hoje a lógica tem que ser que nem a do Pasqualini
na década de 50. A gente tem que ter um candidato bom para perder a eleição, para acumular para a próxima, para acumular no processo social. Se ganhar, ótimo, aí vai ter um pepino na mão violento para administrar, porque a conjuntura não é favorável para nenhum governo de esquerda. Né? Pelo contrário, extremamente complicado. Brizola, complicado. né, que apontava para a cabeça, olha, tá aqui, não tá no corpo. Vai ter que se virar vai ter que aí. estudar muito Brizola e a administração do Brizola. Né? Com certeza, sem dúvida, porque vai ser extremamente difícil. E se não ganhar, pelo menos acumular. Um dos equívocos que eu acho que existe é não saber trabalhar numa lógica de frente, não saber numa lógica de campo. Eu lembro, eu fiz a campanha do Freixo na última eleição. No final, eu mandei até para o pessoal da campanha, gente, agora é a hora do PSOL assumir a tarefa de construir um campo no Rio de Janeiro. Vamos tentar criar espaços conjuntos com as várias forças que apoiaram o PSOL para discutir a realidade carioca e tentar construir instrumentos de luta e tudo mais. Aí eu recebo de volta, se filia ao PSOL. Aí eu falei, cara, não entenderam nada do que eu falei, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas sabe, qual é o objetivo? Né? É muito mais amplo, entender. Eu acho que perdeu aquela eleição para o Crivella porque não soube dialogar com o povo. Essa que foi a grande verdade. Você pega o que eu falei do período passado, desse período da década de 20 até a década de 60, que você vai ver que havia um conjunto de forças atuando pela base. PCB, PTB, PSB, que em determinados momentos até se engalfinharam, mas que com o processo social foram cada vez se aproximando mais. Vamos aprender com esse período histórico. O cara se filiar ou não a determinado partido é consequência do processo. Né? Não é um processo, sabe? Não é um convite, não é um processo. Né? O que importa é crescer. Você acha que o PSOL vai governar sozinho? Todo dia vai ter gente na Câmara de Vereadores lá para impedir os outros vereadores de não votarem esse projeto contra o povo? Então, entender, hoje a gente precisa construir, né, e aí a maioria dos setores do PSOL não entendem isso, são minoritários os setores do PSOL que entendem isso, né, de você ter que construir uma frente que seja uma frente mais à esquerda, que consiga romper com a lógica esquerdista, né, isolar os setores mais esquerdistas, que não conseguem entender a realidade brasileira, são profundamente eurocêntricos, não conseguem entender nem a realidade latino-americana, fazem oposição à Revolução Cubana, fazem oposição à Revolução Bolivariana, fazem oposição a qualquer tipo de, né, processo revolucionário que só eles estão certos, só eles têm razão. Né? Isso a gente pode isolar num canto, mas isolar também esse autoproclamado campo de esquerda aí, que não tem mudado nada, que não tem contribuído para avançar nada, para criar um novo campo, para criar um novo campo consequente, que sirva de referencial, inclusive no processo eleitoral. O panfleto, é isso mesmo. Entendeu? Grande Paulo Chile. Isso. O panfleto, Frente de Mobilização. O que era a Frente de Mobilização Popular? O que era a Frente de Mobilização Popular? Juntavam todos esses setores, juntava a POLOP, juntava a PCB, pela base, PCB, a direção tinha um questionamento muito grande da Frente de Mobilização Popular, achava que era esquerdista em alguns momentos, radicalizava demais. Os trabalhistas de esquerda, né? Nacionalistas de vários partidos, setores de esquerda de vários partidos. Isso era fundamental. Sim. Não é querer repetir a história, não é isso. Nós somos o novo, nós vamos fazer a história de forma diferente. Mas aprender algumas coisas, entender algumas coisas que deram certo. E que podem... não repetir os mesmos erros. Né? Entendeu? E tentar aprender com os acertos. Né? Esse patriotismo partidário, que tem a ver com a questão eleitoral, tudo é a próxima eleição, tudo tem a ver com a próxima eleição, com o próximo processo eleitoral. Isso é muito ruim para o processo
revolucionário para o processo social? Muito ruim. Porque você submete tudo a esse processo. Até organizações pequenas acabam submetendo tudo a esse processo. Né? Seja para eleger o seu vereador, seja para eleger o seu deputado, seja para eleger o próximo candidato a presidente ou da República dentro do partido, seja não sei o quê. É tudo voltado, em última instância, para desembocar no processo eleitoral, como se esse processo eleitoral fosse a solução, quando necessariamente não é. Ele pode ser parte da solução dependendo da conjuntura que a gente pode estar vivendo. Dependendo da conjuntura que a gente pode estar vivendo. Como pode ser um desastre. Nós vamos ver na Revolução Bolivariana, você tem o processo eleitoral cumpriu um papel fundamental ali, inclusive de avanço da Revolução Bolivariana. Né? Isso é uma outra questão também, professor, já que para te tentar concluir agora 1h30, que está muito boa a conversa, as pessoas estão elogiando. Mas, por exemplo, o peronismo ele sempre renasce e ressurge na Argentina. Né? Outros movimentos na América Latina conseguem. O trabalhismo parece que a gente ficou no cemitério, né? Eu acho que aí, sabe o que acontece? Engraçado isso. É uma coisa interessante. Assim que chama atenção. É porque o peronismo, claro que o peronismo hoje ele é multifacetado, né? Tem vários setores, mas tem uma questão central, que ele tem uma tradição de se inserir, estar organizado dentro da classe trabalhadora. Os sindicatos, né, também. Claro, sindicatos fortes, associações. Nós tínhamos isso que foi destruído em 64. É o que eu falei do desespero do Brizola. Histórico, né? O desespero do Brizola em 78, quando retorna, de tentar se aproximar desse movimento sindical que estava se reconstituindo naquele momento. Só que esse movimento sindical era outro completamente diferente. Ele foi fruto da crise, do milagre brasileiro, de um surto de industrialização do meio da ditadura. Tinha uma outra formação, não tinha essa experiência, né, anterior a 64. Então, isso aí gerou esse enfraquecimento né? O Brizola chega a um nível de desespero, ele chega a tanto no final da vida, que ele chega a ponto de achar que a força sindical poderia ser esse caminho. Ele tentou fazer. Depois ele se frustra com isso. Com o Paulinho. Depois ele se frustra com isso. Que ele consegue até tirar da Fiesp, né? Tira lá o Paulinho da Fiesp, que foi gestado pela Fiesp, mas tenta fazer ali uma... Não tinha como, porque aquele movimento sindical ali era o movimento sindical... contaminado. Os dirigentes eram de direita. A base não era. Não, claro que não. Eram. A base era... Eu conheci alguns militantes de base da Força Sindical de São Paulo. Sim, a gente fazia greve, fazia piquete, estava em porta de fábrica, mas tinha ilusão com a burocracia dirigente e com a linha política que a burocracia dirigente da Força encaminhava. Sofre um pouco o PDT, você tem uma juventude que conhece e tal, mas tem uma direção burocrata ali de direita, né? É um terror. E aí o que acontece? O PDT hoje não tem mais, a não ser o programa, e que não implementa, não tem mais nada a ver com o que era o antigo PDT, não tem nada a ver. Era uma legenda de aluguel que sobrevive dos processos eleitorais. Você já viu uma característica interessante do partido? O partido, quando tem eleições federais, que é onde o partido joga mais pesado, porque tem uma coisa chamada fundo eleitoral, o partido elege uma bancada que chega, às vezes, em torno de 30, um pouquinho 26, menos. 27, 30. Por aí. Aí, quando começa o mandato, a bancada diminui estupidamente. Porque... de trampolim, né? Não é uma questão só de trampolim, a questão é a seguinte, o critério é uma coisa inteligente, não é uma coisa por acaso, é uma coisa construída. Você procura candidaturas com chance eleitoral.
com chance eleitoral, porque o objetivo é ter uma bancada que garanta a sobrevivência do partido e o fundo partidário, não é o projeto do partido. Quando termina a eleição, os caras que vieram, que não tinham absolutamente nada a ver com o partido, que não têm compromisso nenhum, que são políticos profissionais no mau sentido da palavra, eles saem do partido, porque eles veem que o que o partido está propondo, não me interessa, agora eu vou para outro canto, vou seguir o meu caminho. Porque aí faz que nem a Tabata, vota numa coisa que o partido não concorda, né? Vota numa outra coisa que o partido é contra, aí de repente percebe que vai ganhar mais dinheiro em outro partido, o outro partido oferece grana para o cara vai. E aí você vai caindo a bancada, aí vai para 18, 17, aí vem a outra eleição, elege de novo a mesma. Entendeu? Por quê? Porque o interesse é manter a burocracia do partido existindo. É isso. Agora, lutar realmente pelo projeto, não tem. A não ser que alguém acredite que Marta Rocha tem alguma identidade política com o Brizola. Mais batia no programa de segurança pública do Brizola era ela, lá atrás. Entendeu? É complicado. Aí vão dizer, não, mas a gente tem que ver que as pessoas fazem autocrítica, Leonel. Aí tem todas as justificativas mais espatafúrdias do mundo. A prática é outra, né? Mas aí, vamos ver na prática. Bom, não vai se eleger. Você tem um Pedro Fernandes, candidato a deputado, a governador. Onde ele está agora? Onde ele está agora? Engana com ele quem quiser. Pô. Vai. Aquele lá do Sul, que era senador também, que era um cara de direita. Lazier Martins. Horrível. E por aí vai. Você vai olhar no Brasil inteiro, você vai ter um monte de coisas do Major Olímpio, pô. Major Olímpio. Boa, péssima lembrança. Eu ia dizer boa, não, péssima lembrança. Major Olímpio, de péssima lembrança. Data governador para São Paulo, pô. Data governador para São Paulo. Bom, acho que deu uma... Deixa o Aurélio voltar, a gente se despede aqui nessa sexta brisolista e a gente vai toda sexta retomar com o fio da história e, claro, fazendo a discussão nacional, trazendo a importância do trabalhismo, do Brizola, dialogando sempre com a atualidade, né? Mostrando a importância de a gente buscar, de fato, essa parte importante da história para que a gente não repita os mesmos equívocos, os mesmos erros, né? E, claro, autocrítica, aí aqui dialogando com todos que entram, fazem perguntas, fazem essa interação com o público. Quero agradecer aqui cada um que tem entrado, tem disponibilizado o seu tempo para poder aqui fazer esse bate-papo. São extremamente produtivas essas sextas-feiras e a gente quer toda sexta-feira fazer um papo brisolista, né? Mostrar como que, de fato, a atualidade é fruto dos nossos equívocos do passado e da falta, na verdade, uma interpretação equivocada desse movimento nacional. É um movimento... Aí, professor. Não, professor, é que eu já estava... o StreamYard também, depois de um tempo, ele mesmo começa... entendi. Mesmo começa já... Dizer, coisa, segura a onda. Se quiser mais... tem que pagar mais, né? Eu queria que, para dar uma finalizada nessa sexta, a gente retoma na outra, para a gente fazer sempre essa sexta-feira trabalhista e cada vez eu quero fazer uma próxima também, fazendo outros convidados, a gente fazer aqui 3, 4 pessoas dialogando. Legal. O povo entra, para a gente mostrar, de fato, ficar carimbado uma sexta, como você mesmo deu a indicação, uma sexta brisolista. E desde já quero te agradecer de novo, professor, queria que você concluísse só essa parte para a gente retomar na próxima sexta-feira. Não, eu acho que o que a gente estava colocando aqui, eu acho que é fundamental entender, né? E eu acho que o brizolismo hoje é um instrumento para a gente refletir sobre a realidade brasileira e não cair nesses erros,
né? Eu acho que é fundamental isso. A necessidade da retomada da Revolução Brasileira, ou seja, o Brizola sempre colocou isso, a retomada do fio da história, quer dizer, entender esse período histórico e ver como, tendo claro que é óbvio que não é para repetir a história, que a história não pode ser repetida, mas que a gente possa construir novos caminhos, mas baseados em toda essa coerência, baseados em todo esse processo histórico, que é fundamental. E ter claro que dentro da lógica desse modelo econômico que a gente está vivendo, do capitalismo dependente, nós não vamos conseguir um desenvolvimento voltado para a maioria. Por isso mesmo que esses setores que estão aí da autoproclamada esquerda, né, não conseguem se expressar, não conseguem se expressar nem eleitoralmente mais nesse processo. O pessoal ainda tem muita ilusão ainda com essa lógica de não, Lula já está com idade, né? Eu acho que ele está aparecendo muito pouco porque ele está desgastado, inclusive politicamente, né? E nem o PT, nenhum desses partidos, seguindo pelo caminho que eles estão se propondo, vão conseguir derrotar a direita nas próximas eleições, na minha humilde avaliação. Porque a direita não vem só de Bolsonaro, vão ter outras alternativas aí. Bolsonaro que vão, ser uma franquia, né? Que vão, inclusive, atrair alguns setores pode dessa se tornar uma franquia o Bolsonaro, né? Que nem o Roberto Campos no Banco do Brasil, no Banco Central. Então, ou a gente rompe com isso e começa um outro caminho, que a realidade está jogando na nossa cara aí com essa crise, ou a gente vai ficar patinando e quem paga o preço somos nós mesmos. São os trabalhadores e as trabalhadoras da cidade do campo que vão arcar com todo o peso desses equívocos, né, dessa autoproclamada esquerda e do próprio campo, né, revolucionário, do próprio campo que tem uma perspectiva revolucionária, que não consegue sair, né, dessa atração gravitacional do buraco negro, né, que esse setor autoproclamado de esquerda, PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, criam no processo eleitoral e que parece que atrai esse campo revolucionário de uma forma, né, que os caras não conseguem soltar, sabe? Ficar agarrado ali, parece que é um buraco negro que vai consumindo todo mundo. O que está mais próximo disso agora é o pobre do Freixo. Eu vejo com muita tristeza o caminho que o Freixo está indo. Aquilo que você estava falando lá do povo com Jango, né? Você tem obrigação de sair, senão é traição à classe trabalhadora. Sabe? Parece que ele está atraído por um buraco negro que vai atraindo, e a pessoa não consegue se desvencilhar. É isso. Obrigado, professor. Quero aqui indicar um livro aqui, ou seja, A Liberação do Povo Brasileiro passa pela Jangada do Sul. Professor Gilberto Vasconcelos. Se eu consigo enquadrar melhor aqui, ó. Pô, é boa a gente chamar o Gilberto um dia desse, hein? É verdade. Tô tentando. Pô, diz pra ele que eu mandei um abração. Tá. Professor, quero te agradecer. Grande abraço, até a próxima Sexta Brizolista.